Oi, bom dia. Vamos para mais uma live aqui. Hoje nós vamos falar sobre os florais de Bach e as práticas integrativas e complementares em saúde. É importante a gente destacar o quê? Que embora o Ministério da Saúde aqui do Brasil tenha feito a inclusão dos florais de Bach em 2018 como uma prática integrativa, a Organização Mundial de Saúde já reconhece os florais de Bach desde 1956. Então tem muito tempo aí, né? Eu tô esperando a Janaína chegar pelo centro de estudos. Deixa eu ver. Chegou, né? Falar mais sobre isso. Deixa eu aceitar a Jana aqui. Bom dia, tudo Olá, bem? bom Tô, dia. tô ouvindo Estão me ouvindo bem. bem? Tá me ouvindo bem também? Tudo. Sim, também. Bom dia a todos. Bom dia, Eu que Tati. Obrigada pelo convite. tava falando pro pessoal, né? Que embora o Ministério da Saúde tenha feito a inclusão dos florais em 2018, que desde 1956 a Organização Mundial de Saúde já tinha esse reconhecimento, né? Uhum, exato, Já. já vem de muito tempo. E a gente, essa semana, né, dia 21, eu até estava relendo aqui a portaria do Ministério da Saúde que incluía os florais de Bar nas PICs. Ela é do dia 21 de março de 2018, né? Então hoje a gente está no dia 18, então terça-feira, né? Terça-feira completa 5 anos É muito dessa inclusão. importante para nós, né? Essa inclusão. Sim, com certeza, porque isso é um reconhecimento, né, da terapia floral que é muito importante para o trabalho em si, né, para a técnica em si. A gente pensar até, mas se eu não trabalho no SUS, o que é que isso interfere? Isso interfere em benefício da terapia floral em si, né? Mesmo que diretamente o eu ou você ou outra terapeuta não atue, mas a importância disso é um reconhecimento para, para a terapia floral em si. E é uma coisa que a gente reclama muito, eu sempre costumo dizer, a gente reclama muito das coisas no Brasil, né? Mas é algo muito importante e o Brasil tem sido um dos países pioneiros, um dos países que estão à frente nessa questão das terapias naturais, das terapias integrativas, principalmente com esse reconhecimento, porque em muitos países e não funciona desse jeito, né? Então, por exemplo, Ricardo Orozco sempre comenta isso, o quanto ele fica feliz de ver essa realidade no Brasil, que ainda precisa melhorar muito, mas o quanto fica feliz de ver essa realidade, porque na Espanha não é assim, hoje em dia na Espanha é praticamente proibido o uso de terapias naturais, né? Então tem uma iniciativa, até por conta, ele costuma falar muito sobre essas questões de governo lá, até tem uma ex-ministra de saúde, de planejamento, alguma coisa lá, que tentaram passar um projeto para proteger a população das medicinas das terapias naturais, né? Que é para que as pessoas fossem protegidas pelo Estado com relação a isso, como se fosse um charlatanismo, algo perigoso e tal. Então, é um lobby muito forte da área médica, da área de laboratórios, enfim, de uma série de coisas e que tem algum respaldo realmente governamental para isso. E não é só a Espanha, o problema é meio difícil na Europa como um todo, né? E a gente ter no Brasil esse reconhecimento, essa inclusão dentro do sistema público de saúde, isso é muito importante para o reconhecimento, para o crescimento da terapia floral. Então a gente tem aí que realmente agradecer e ver que
estamos à frente nessa questão, à frente de E de muitos aproveitar países esse nessa questão. respaldo que a gente tem, né? Eu vejo que muitas Com certeza. terapeutas, eu acho que hoje é o maior público nosso aqui na live, tem muito preconceito com essa questão do SUS, né? Ai, mas por que que eu vou, né, divulgar isso se eu não, nem trabalho no SUS? Ué, a gente vai divulgar isso em nome da terapia floral, né? Que é o nosso bem maior, o nosso Uhum, propósito maior, né? A gente quer que ela cresça, porque uhum, nem todo mundo vai fazer uso pelo SUS, né? A gente vai ter gente que vai vir fazer no particular, né? Nem todo mundo, mas a terapia floral no SUS, ela vai chegar para muito mais pessoas que não teriam acesso a nós terapeutas, que não têm acesso a uma rede uhum. social, que não têm acesso, não sabe nem o que é, nem o que, né, de que forma que os florais atuam. Então eu vejo assim como um grande marco para nós mesmo. Com certeza. E a gente também precisa pensar o seguinte: esse reconhecimento significa que a gente não fica mais naquele quadradinho ali, o pessoal que É, trabalha com aguinha de flor, né? Eu sempre brinco com essa história, a gente precisa vencer essa coisa de aguinha de flor e dar à terapia floral o espaço que ela realmente tem no cuidado de saúde, né? De saúde mental, emocional e física. Então, assim, isso é super importante para um reconhecimento do trabalho em si. E o quanto a gente também precisa sair desse pensamento assim meio mesquinho. Ah, mas se eu divulgar isso, é como. Gente, nós somos um país de 217 milhões de pessoas, tem espaço para todo mundo, né? É, então, assim, é entender que quanto mais a área da terapia floral cresce, mais cresce o espaço de cada um de nós, e tem espaço para todo mundo. E além disso, a gente também pensar do ponto de vista de cidadão, né? Quanto mais a gente promover saúde para esse país, melhor a sociedade que a gente vai estar vivendo. E a gente está falando realmente do atendimento do SUS de uma população que necessita, né? De uma população que não tem acesso à saúde privada, não tem acesso aos processos terapêuticos que não são baratos. Você tem que pagar a sessão, você tem que pagar o próprio floral e tudo. Então, assim, eu acho que é anticidadão a gente pensar nesse tipo de coisa, né? Então, assim, já pensou se os médicos combatessem o SUS para só fazer consulta particular? Não é assim que funciona. A gente tem espaço para todo mundo. E quanto mais a área cresce, mais cresce o espaço de trabalho de cada um de nós. Se todos nós aqui hoje estivéssemos com a agenda cheia, pode ter certeza que ainda teriam muitos brasileiros sem terapia floral, porque são 217 milhões de é. pessoas. Nem penso dessa forma, né? Eu acho que mais a gente agregar, E melhor, né? Como concorrência, uhum, para mim, é. Porque não faz sentido, né? Nós trabalhamos com saúde mental, nós trabalhamos com terapia, nós trabalhamos com um processo de evolução do ser, né? De melhoria do ser em si mesmo. Então, esse tipo de pensamento é totalmente contraproducente, é totalmente ao contrário de quem está trabalhando sim, com o desenvolvimento humano, né? Então, essa disputa de mercado, essa coisa de concorrência, eu não vou inflar o outro porque senão vai brilhar mais que eu. Não, acho que se todo mundo crescer, cresce tudo junto, né? E a gente. E era exatamente o que Bach queria. Como é que a gente pode estar aí fazendo terapia floral e restringindo a terapia floral, né? O que ele mais quis foi a terapia para todo mundo, né? E dizer que realmente é a medicina do futuro. E a gente precisa estar é caminhando aquela nessa coisa, corrente. né? O interagente que vai se conectar com o terapeuta que tiver que trabalhar aquilo. Não adianta. Uhum, Janaína é minha concorrente. uhum, Não, não é, porque a pessoa se conecta com o terapeuta que ela precisa naquele momento. Tem uma conexão. exato. Então eu atendo do meu jeito, você atende do seu, e aí a pessoa se conecta com aquilo. Tem essa Uhum, concorrência. exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho.
que antigamente a gente ouvia muito falar, né? Que ai, isso é alternativa, uma medicina alternativa, né? E com essa inclusão a gente tira esse termo alternativo e passa ao integrativo. Explica Uhum. um pouquinho para nós. Exatamente. Hoje em dia já não se usa mais o termo alternativo, né? Terapia alternativa. Se usa integrativa e complementar. Não precisa usar as duas juntas, pode ser uma das duas. Mas por que isso? Porque a ideia da palavra alternativa, né? Se a gente pensar semanticamente, uma alternativa é algo ao invés de. Então, eu tenho essa opção como alternativa, ao invés dessa primeira opção, eu tenho essa. Então, são coisas excludentes. E a ideia das terapias naturais é exatamente uma ideia includente, né? A gente precisa incluir, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, aí veio o integrativo e complementar, né? Porque aí a gente está juntando tudo. Então, se eu pensasse antes, eu pensar terapia floral, medicina alternativa, então ela está entrando no lugar de alguma outra coisa. Eu não vou mais para medicina alopática, ou então eu não vou para homeopatia, ou eu não vou para uma série de outras coisas. Por quê? Porque a minha alternativa é essa. E no caso aqui do complementar, a gente entende que uma não exclui a outra. Então, mesmo estando fazendo um tratamento alopático, eu posso complementar com técnicas de saúde natural, de terapias naturais. Fazendo terapias naturais, a gente também, no momento que seja necessário, a gente vai entrar também com alopatia, com tudo, porque a gente entender que tudo isso aí existe para o nosso benefício. As coisas existem para o nosso benefício, para a nossa saúde. Então, onde é que elas conversam? Né? Como é que elas podem me ajudar? Então, a gente pensar, por exemplo, vou até colocar um caso mais sério, um tratamento de câncer, por exemplo. Se a gente pensa em medicina alternativa, eu iria parar de fazer um tratamento de câncer para fazer um tratamento de terapia floral? Jamais. Né? Então, aí não é alternativa. Não existe essa alternativa. É uma coisa complementar. Eu posso estar fazendo o tratamento oncológico, uma quimioterapia, uma rádio e ter como uma terapia complementar o floral para poder ir trabalhando o meu estado emocional para enfrentar aquilo que a gente sabe que é difícil, né? Para eu ir, inclusive para a própria família, porque é um tipo de coisa que adoece a família toda, né? Então, assim, a minha capacidade de resiliência, de aceitação, de força, de tudo isso para enfrentar aquele tratamento, eu posso fazer com a terapia floral, eu posso fazer com sessões de reiki, com uma série de outras coisas. Então, tudo isso vai junto para o nosso benefício. Foi exatamente por isso que se convencionou hoje no mundo inteiro a não utilizar mais o termo alternativo, e sim integrativo ou Isso é muito legal, complementar. né? Porque vem para agregar, né? Eu não vou parar de tomar o meu remédio Uhum, para fazer uso do floral. Não, eu vou fazer os dois juntos. Sempre exato. olhando dessa forma. E outra coisa que é legal, né, é que o Brasil é pioneiro, né, a ter tantas práticas integrativas no SUS. Exato. São várias, né? E isso é muito importante, porque isso mostra também uma mentalidade mais aberta para o entendimento da saúde integral, né? Para o entendimento do ser de uma forma integral, que é exatamente o que a gente busca. Então eu acho isso algo muito importante, esse pioneirismo. E um país tão grande, com uma população tão grande, e ter uma postura dessa forma no sistema público de saúde, eu acho que é um exemplo. A gente precisa agora trabalhar cada vez mais para que isso não fique só no papel. Já existe, é claro, a gente sabe que já está implantado em vários lugares, mas ainda Aí, precisa atingir o país inteiro, né? A gente tem, por exemplo, eu moro aqui em Salvador e a gente tem aqui o Hospital das Clínicas, que é um hospital público, e ele tem um pavilhão inteiro para as PICs. Então lá
A gente trabalha com medicina chinesa, com terapia floral, com reiki, com uma série de técnicas, né, que estão no SUS. Então, a grande luta nossa agora é para que isso se expanda Uma para todo o dúvida país. frequente, né? Mas, É assim, ah, eu sou terapeuta, como que eu faço para atender no SUS, né? Não é simples, né? Não é porque você é terapeuta que você vai conseguir atender no SUS, né? Você pode falar um pouquinho disso para nós? a gente entendeu o seguinte, que o SUS é o sistema público de saúde, é um sistema concursado. Então, quem atende com terapia floral no SUS são pessoas que são profissionais de saúde do SUS, né? Nesse caso, por exemplo, que eu estou falando aqui do Hospital das Clínicas, o que acontece é que eles têm parcerias também com algumas escolas de formação e se faz estágio lá. Então, por exemplo, a minha escola de formação em medicina chinesa tem uma parceria com o Hospital das Clínicas, com o SUS, e aí o estágio dos alunos é lá. Então, quando a gente começa a estagiar, quando todos os alunos começam a estagiar, fazem um atendimento lá. A gente tem o dia de ambulatório, como a gente diz, e aí tem lá os profissionais médicos, enfermeiros do SUS, que têm a especialização em terapia chinesa, em medicina chinesa, que são os supervisores, os coordenadores que vão acompanhando aquele estágio. Como em medicina normal, o estudante de medicina ele não vai fazer a prática dele, né, a partir de determinado semestre na faculdade, ele vai fazer a prática e tem lá os preceptores, ou seja, os médicos que orientam o estágio dele. Então, da mesma forma, com as terapias integrativas, acontece isso, quando você está em formação e aí tem esse convênio e faz estágio lá. Fora isso, ele é feito por profissionais de saúde do SUS que têm o conhecimento, que tem a especialização para aplicar. Então, não é assim, a gente vai chegar lá, botar um currículo no hospital e vai ser aceito. A realidade é outra. Mas, de novo, repito, a importância que a gente incentive esses profissionais que estão lá dentro, enfermeiros, médicos, pessoal da área de farmácia também que trabalha lá, técnicos e tal, para que eles conheçam a terapia floral, para que eles façam cursos, para que eles aprendam as técnicas e utilizem lá, isso é super importante. Por quê? Porque quanto mais gente conhecer a terapia floral, mais aumenta a demanda dentro do SUS, mas também fora Então, dele. por exemplo, eu sou uma enfermeira, eu passei a estudar os florais de Bach, eu tô dentro do SUS, sou concursada, eu posso aplicar lá, né? Se a já tiver Exato, feito essa inclusão, posso ir lá e exato, atuar. Então, é muito. E aí a exato. gente vê, né, a importância da gente divulgar para outros profissionais da saúde, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, até médicos em si, né? A importância da gente levar cada Uhum. vez mais adiante a terapia floral para que haja essa expansão, né? Exatamente. O quanto é importante essa inclusão de todos esses profissionais de saúde, conhecendo e utilizando as práticas integrativas e a terapia floral, para que a área cresça como um todo e principalmente que a gente comece cada vez mais a ter acesso aos resultados, né? Porque tudo isso ajuda no processo de entender, funciona mesmo? Isso é só a aguinha de flor? Ou isso é realmente uma técnica terapêutica eficaz? Então, quando a gente tem todos esses profissionais atuando, relatando casos e tudo isso, incentiva a ter essa resposta, né? De que não é placebo, não é aguinha de flor, de que é algo realmente eficaz. Porque tudo que a gente tem hoje da área de saúde partiu daí, né? Primeiro vai se usando, vai se conhecendo, vendo os resultados, e a partir daí vão se fazendo mais investigações, mais pesquisas, e essa é a grande importância, que é assim, um dos pilares do Centro de Estudos Florais é investir nessa área de pesquisa,
por conta disso, para a gente começar a gerar esse resultado. Olha, eu estou falando de resultados, né? Eu até compartilhei no Instagram aqui do Centro uma matéria que saiu no G1 sobre as PICs, né? Sobre a, digamos assim, a controvérsia das PICs, que tem uma parte da área médica que resiste e uma outra parte que é bastante favorável. E então o G1 fez uma matéria mostrando esses dois lados. E esses médicos, né, essa área de saúde que aprova, falando isso, que na verdade o que a gente mais precisa hoje é de pesquisa, é de resultados, para ir tornando cada vez mais claro os resultados de todas essas terapias. Que ainda existe pouca pesquisa na área de terapias naturais. Agora, também a gente entender isso, inclusive, quem dá entrevista nessa matéria é o vice-presidente da Cabecim, que é um coletivo de médicos, de profissionais de saúde que trabalham com pesquisa em medicina, em terapias integrativas e complementares. Essa é a função deles. E assim, eles têm um trabalho excelente de pesquisa, de tradução de artigos publicados, eles têm comitês para as diversas áreas para poder incentivar a pesquisa. E aí, falando exatamente isso, como é importante a gente criar a cultura de pesquisa no Brasil, que a gente não tem, né? A gente não tem essa cultura de pesquisa, inclusive de relatar casos. Como é importante porque a gente precisa entender que a pesquisa na nossa área é muito diferente da pesquisa de laboratório, né? Não é aquela pesquisa de laboratório, não é aquela pesquisa química de alopatia. É diferente, a gente está muito nessa área qualitativa, né? A pesquisa qualitativa é super importante. Por quê? Porque a gente entender a especificidade de cada área, a especificidade de cada técnica. Então, como é que eu posso fazer comprovação nessa área? O papel Então, oral também é de diga. incentivar esses relatos de caso, né? Exato. Esse é um grande processo que a gente está tentando fazer no melhora centro. da gente incentivar isso, da gente coletar mais informações. A gente peca um pouco nisso, porque nem todo mundo quer relatar, né? Fala assim, eu melhorei, tal, mas não quer entrar muito em detalhes. Mas a gente sabe que teve uma mudança ali. Então, é muito importante que nós, terapeutas, que a gente faça esse incentivo para os nossos interagentes. Né? Passe, que nem até você falar do centro é muito importante, que nem para quem está assistindo a gente aqui que é terapeuta, tem relatos de caso, já tem algo acumulado, de passar isso para o centro, de divulgar, né? Para você poder publicar esses casos. É muito importante. E eu vejo assim, que a Jana, né, para quem não sabe, ela está à frente do Centro de Estudos Florais aqui no Brasil, que é de extrema importância, né? O centro é internacional, vai vir muita novidade por aí. Então, quem quiser, quem tiver caso e quiser relatar para ela, né, entre em contato lá com o Instagram do centro e manda esses casos para que ela possa fazer a divulgação na página, e a intenção é que isso expanda, né? Isso cresça cada vez mais. A gente está formando um banco de dados, que a ideia é organizar esse banco de dados e que esse banco de dados ele seja público e acessível, né, para todos que queiram para a gente começar a ter esses relatos de caso, para que as pessoas conheçam o que está acontecendo, os resultados que foram obtidos. A gente também está fazendo esse banco de dados de artigos publicados ao redor do mundo, para que a gente tenha a informação de o que é que está mais sendo pesquisado, o que é que está mais sendo trabalhado, né? Quais foram os assuntos mais tratados em artigo científico, enfim. A gente poder ter esse banco de dados e, a partir dele, tirar informações, inclusive para pessoas que queiram, nos seus cursos de formação, fazer as suas teses, e aí ter um banco de dados de onde puxar isso para ter essa informação. Se eu for fazer disso, quanto já se falou disso, onde é que eu vou ter fonte? Então, essa é a ideia, né? De que seja realmente um banco de dados importante e ele estando estruturado, ele está acessível.
E a grande questão disso é são os relatos de caso. Por quê? Porque a partir desses relatos de caso, a gente também pode ter estatísticas aí. E a partir dessas estatísticas, a gente encontrar caminhos de pesquisa, né? Juntando esses dados aí, bom, então vamos para uma linha de pesquisa aqui, a gente pode fazer isso junto com uma universidade e tal. Então a ideia é agregar os terapeutas florais, porque quando você falou aí do relatar o caso, acho que mais importante do que a consciência do cliente, do usuário, da pessoa, é a consciência do terapeuta, porque quem relata o caso é ele, né? Então é o terapeuta que tem que ter a disciplina de fazer o acompanhamento daquele caso, de ir fazendo o relato sempre com a ciência do seu cliente, a ciência e a autorização, ele tem que saber e autorizar que aquilo seja usado, e óbvio, sempre vai ser usado preservando identidade. Então, assim, o que a gente está fazendo também é buscar orientar os terapeutas como fazer esse relato de caso. Ah, se é alguma coisa de pele, disso, eu vou precisar de fotografia. Como é que eu tiro essa foto para que ela possa ser usada depois? Porque essa foto não pode mostrar a pessoa, né? Então tem todo esse cuidado de como é que eu faço acompanhamento fotográfico do caso, como é que eu faço o acompanhamento escrito, o relato do caso. Então essa orientação para que se saiba como fazer e que se crie a disciplina de fazer. Porque esse papel é do terapeuta, não é do usuário. Né? O usuário ele pode contar para um amigo. Olha, eu fiz terapia floral com a Patrícia, fiquei ótima, marque lá um horário com ela e vá lá. É isso que ele faz, mas para fins de pesquisa, de publicação e de tudo isso, o papel é do terapeuta. É essa disciplina que o terapeuta precisa ter. E é o que a gente está buscando incentivar, mas também orientando para como fazer isso. Então, a ideia de montar esse banco de dados, ele também tem a participação dos terapeutas. Claro, todos os casos ali, o crédito será sempre dado e toda a utilização que for fazer também é com a autorização desse terapeuta, né? Para o caso dele, não é assim, a gente, dê material para a gente e tal. É uma mão de via dupla, né? A gente trabalhar realmente congregando conhecimentos para construir algo maior para a terapia floral. Então, o terapeuta também, quando a gente fizer a publicação, a gente está preparando agora a revista do centro, então a gente vai fazer as publicações dos casos. A SEDBAC, que é uma associação na Espanha, em Barcelona, da qual o Orozco é um dos fundadores e é diretor. Então, eles têm a revista deles também, que eles publicam, e eles sempre pedem, me mande casos daí para a gente poder publicar aqui na revista. Então, quando eu tenho os casos aqui, que as pessoas me mandam, aí eu traduzo para o espanhol, mando para ele, para publicar lá, também na revista, e aí o crédito do terapeuta, a não ser que diga, não, eu não quero aparecer, não. Já teve uma vez só um caso desse, não pode, é só para poder contribuir. Ok, mas normalmente a gente coloca todos os dados do terapeuta, tudo isso. Então, é uma coisa, como eu disse, é uma construção da terapia floral em si, né? Para que todo mundo cresça, para que a área cresça, todo mundo cresça e a gente possa Acho que gerar falta um resultado. pouco disso, né? Entender que o crescimento é de todos e para todos. Uhum. A gente, de novo, eu repito, a gente não pode, principalmente dentro da área que a gente trabalha, a área de desenvolvimento humano, a gente trabalhar com restrição, com concorrente, né? Então, não vou fazer isso, porque vai aparecer. É trabalhar em prol de todos, principalmente porque o nosso propósito, né, levando adiante o legado de Bar, o nosso propósito é oferecer uma medicina do futuro, é levar isso para quanto mais pessoas se Com beneficiarem, certeza. melhor. E essa união dentro da terapia floral, essa união dos terapeutas florais e essa disposição de gerar esses resultados, isso beneficia todo mundo. Quanto mais a terapia floral crescer, mais gente vai saber dela, mais gente vai acreditar nela, mais gente vai ter disposição de se tratar com ela e mais clientes vai chegar para todo mundo. Né? Eu sempre digo isso. Generosidade atrai abundância. Mesquinhez atrai escassez.
Então, quanto mais a gente quiser restringir, ficar aqui aperto, quanto mais essa mesquinharia, mais escassez a gente vai atrair. Perfeito. Generoso atrai Adorei. abundância. É bem isso mesmo. Que a gente seja abundante. Exato. E E é o. não, aqui eu Diga. acho muito interessante, assim, né? Que às vezes as pessoas, nós terapeutas, fazemos um curso e achamos que a gente já sabe de tudo, né? E essa questão, né? Tanto do relato de caso, eu poder acessar o relato de caso de um outro terapeuta, ver como aquela essência atuou em outra pessoa, e é um estudo contínuo, né? De conhecimento, de um olhar diferente para as essências. E eu acho que no curso, né, do padrão transpessoal, o Orosco trouxe muito isso, um olhar completamente diferente para as essências. Abriu assim, Uhum, abriu a cabeça. Foi uma forma uhum, assim maravilhosa e falar assim, meu, quando você acha que você sabe, você nunca sabe tudo. Não tem jeito. Às vezes eu é. recebo, nossa, mas você sempre está Eu. estudando? Sempre. Eu sempre estou estudando porque parece que cada vez que eu leio, cada vez que eu faço uso, cada vez que eu, né, indico um floral para alguém, eu vejo uma coisa diferente naquela essência floral, né? Ela me desperta algo novo. Então não é uma coisa que está ali fechadinha, uma coisa que está se Uhum, expandindo. é. Eu gosto muito da frase, não estou me lembrando aqui, eu acho que é Descartes, mas eu não estou bem certa aqui, que disse, eu só sei que nada sei, né? Quanto mais eu sei que nada sei. É algo mais ou menos assim. E na verdade é isso. É uma grande mostra da ignorância a gente achar que já sabe tudo, né? Quando você acha que já chegou no limite, eu já sei tudo, é quando está menos sabendo. Porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o pouco que a gente sabe, o quanto mais a gente precisa conhecer e estudar. E essa é realmente a cabeça do pesquisador, é a cabeça inquieta, questionadora. Eu sempre digo isso, a gente, dentro da construção, principalmente da construção de ciência, a gente não pode ter o guru, né? Então, assim, eu fiz curso com Patrícia, ela é maravilhosa, eu faço todos os cursos delas, eu só faço curso com ela, porque ela é maravilhosa e tal. Que bom que você encontrou Patrícia maravilhosa, mas expanda, né? Além de Patrícia, faça curso com Mariazinha, com Terezinha, com Joãozinho. Por quê? Porque são diferentes olhares. A nossa construção do conhecimento, ela se faz a partir disso. Quando eu estou disposto a ver diferentes visões, a ter diferentes olhares, principalmente o que é contrário, né? Porque assim, quando a gente segue também a linha de eu só leio quem pensa igual a mim, você não vai para lugar nenhum, né? A gente cresce mesmo quando você lê quem pensa diferente de você, e aí você questiona, será que é mesmo? Deixa eu pensar sobre isso, vamos aqui. E aí a gente constrói. Essa é a mente de quem aprende, de quem está em constante construção. E não importa se você está começando agora, se você tem 5, 10 ou 20 anos de atuação. Você sempre vai precisar de um curso, você sempre vai precisar de um novo livro, você sempre vai ter algo para aprender. Então não existe, eu tenho 20 anos de coisa, não preciso mais fazer curso. Tudo que eu tinha que aprender, eu já aprendi, agora é colocar na prática, estagna. Até porque o estudo da psique, das emoções, de tudo isso, todo dia tem descoberta nova, todo dia está avançando. Então, se você ficar ali, no mínimo você vai estar parado, você não vai estar acompanhando essas novidades. Ao não acompanhar essas novidades, você já ficou para trás, né? Porque tem muita coisa nova, ó, já não se fala mais disso. Tipo, quem ficou lá parado na medicina alternativa já não percebeu que agora ela está integrativa e Ela complementar. ainda Está está lá na divulgando alternativa até hoje. alternativa. E, exato. Então, o processo do conhecimento, ele não acaba nunca. Esse olhar, aí de novo, é um olhar generoso para o nosso próprio conhecimento. Então, assim, ler diferentes autores, ouvir diferentes posicionamentos, fazer sempre curso. Poxa, que assunto é esse que estão falando? Deixa eu ir lá, até para, se eu não gostar, eu saber por que eu não gostei. Né? Se aquilo não fizer sentido para mim, não foi integrado à minha prática, eu vou saber por quê.
Então, é super importante. Quando você falou aí do padrão transpessoal, a gente tem um exemplo aí, né, da mente inquieta do pesquisador. Porque Orozco é bem assim, ele tem desde os anos 80 trabalhando, da década de 80 trabalhando com terapia floral, e desde a década de 90 que ele trabalha exclusivamente com terapia floral, né? Ele parou de atuar com a medicina alopática, que ele é médico de formação, clínico generalista de formação, e ele parou de atuar com a medicina para atuar somente com a terapia floral. Então, ele tem essa visão médica, mas aplicada à terapia floral. E aí, lendo os relatos de Bach, né, os casos, olha aí a importância dos relatos de caso. Bach relatava todos os casos dele e graças a Deus, né, que a gente tem esses relatos aí. Então, estudando os relatos de caso de Bach, ele se bateu com o caso do eletricista, né, um eletricista que estava trabalhando, instalando uns fios num poste e ele foi eletrocutado, né? E na hora, no espasmo do choque, ele, em vez de soltar o fio, ele agarrou o fio. E ele caiu de cima de um poste, quase 10 metros de altura, eletrocutado, e a mão destruída pelas queimaduras. E Bach tratou ele com a terapia floral. E aí, nesses relatos de casos, tem um momento que ele diz assim: aplicando os clematis para devolver a vida à mão, empates para a dor. Aí olha aí o olhar do crítico, do pesquisador, do questionador. Peraí, climates para devolver a vida à mão? Empates para dor? Tem alguma coisa aqui. O que é que Bach quis dizer com isso? E a partir daí foi que ele foi investigar tudo isso, ler outros relatos de Bach e entender que Bach também fazia aplicação tópica, né? E Bach também utilizava o floral em aplicação tópica, em questões físicas. Ele foi entender o que é que ele está querendo dizer com isso. E aí foi que ele sistematizou o padrão transpessoal, isso há 27, 28 anos atrás. E ele sistematizou e desde lá ele vem na prática clínica dele utilizando esse método. E são inúmeros relatos, são inúmeros artigos publicados ao redor do mundo com a utilização do padrão transpessoal. E é tudo isso que a gente está colocando no banco de dados para disponibilizar para as pessoas. E então, assim, são aí quase 30 anos de estudo com essa prática, porque ele foi olhar com um olhar crítico. E é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa, ao invés de simplesmente rejeitar as coisas de cara, a gente pensar que Bach foi um grande iconoclasta. Ele rompeu todos os tabus. E a gente fica hoje, em pleno século XXI, 2023, colocando tabus na terapia floral. Eu acho que isso é totalmente anti-Bach, né? Como a gente brinca, assim, acho que ele estaria se revirando lá no túmulo de dizer assim, gente, eu tentei romper todas as barreiras lá em 1930 e vocês agora estão querendo criar muros aí. Vão ler o que eu escrevi, vão ler o que eu relatei, vão estudar. Assim, esses dias eu até publiquei isso, eu falei assim, a gente precisa estudar Bach para parar de restringir Bach, né? Então, é isso que a gente tenta buscar no centro. A ideia, como você falou, de trazer de muita novidade, a gente está vendo por aí, que a ideia é essa, a gente está buscando, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, novos pensadores, novos autores, para poder trazer essa discussão. Gente que pensa igual, gente que pensa diferente, vamos fazer essa salada aqui, e vamos ouvir o que é que essa gente tem para falar. Então, aí, através da tradução de livros, trazer cursos deles também, palestras, enfim, uma série de coisas que a gente está organizando para realmente incentivar o debate. Incentivar o debate e não ficar nessa do guru também, né? Ah, eu só vou ouvir Orozco. Ah, eu só vou ouvir fulano. Cicrano. Então, a gente realmente incentivar o debate, porque é assim que se constrói ciência. E a gente está na área da ciência da saúde humana, né? Na psique, emocional e Mas física. esse exemplo que você deu de clematis é legal, porque às vezes a gente usa uma essência para uma coisa, tipo, a gente fica quadradinho no que a gente aprendeu lá, fechadinho, né?
atividades para ele centrar, focar. E aí, de repente, a pessoa vem e fala assim, nossa, mas eu tinha uma dormência na perna, tipo, eu já não sentia mais minha perna, e depois que eu comecei a tomar o floral, nossa, melhorou tanto. E aí, se você tá no quadrado, fechado, você fala assim, nossa, mas que floral que tava na fórmula que foi capaz de fazer isso, né? Você tá fechado, Uhum. você não. Se você tá fechado, não tá atualizado, não tá estudando, você fica fechadinho, tentando pensar e floral que pode ter feito aquilo com ele. Aí, Não, para mim deu uma. Eu consegui te ouvir, mas estava meio travando, mas eu consegui te ouvir. E sim, eu acho isso super importante, porque aí não só de pensar qual foi o floral que estava na fórmula, que fez esse efeito, que agiu sobre essa dormência na perna, mas até antes disso, a pessoa que reclama sempre de uma dormência na perna, e aí a gente pensa, poxa, que floral poderia ajudar? Como? Não existe é, nenhuma palavra-chave dormência, aí eu fico achando que não tem floral que possa ajudar nisso, né? Porque aí fica ali na palavra-chave. E quando eu pensar, por exemplo, o que é uma dormência? Tá dormindo, né? Tá meio desconectado do movimento. Isso é o caso da dormência, né? E aí a energia de climates é exatamente essa. O que é que climates traz? Quando a gente pensa numa pessoa que precisa de climates, aquela pessoa que está sonolenta, que está apática, que está meio desconectada da realidade, ela está meio desconectada do presente, né? Ela está, enfim, no mundo da lua. Então ali tem uma desconexão, né? Então essa dormência a gente pode pensar isso, nessa desconexão, né? É uma sonolência daquela perna, digamos assim, é uma desconexão daquela perna. Então, Clematis vai trazer essa energia de reconexão, de acorda essa perna. Então, tem esses dois lados. Tanto às vezes porque o cliente chegou para a gente, ele não falou de dormência na perna, porque terapia floral ele vai lá tratar de questões emocionais e tal, ele nem imaginou que ele tinha que te dizer que ele estava com a perna dormente e você não perguntou. Mas pode ser que ele vinha falando disso, né? Até que isso seja algo que está incomodando, né? Eu não paro de pensar nessa perna aqui, eu já estou preocupada, aí já vão desenvolvendo outros estados mentais aí, do White Chestnut, do Crabby Apple, de uma série de coisas aí. E aí você pensa, vamos pensar aqui, ele não me pediu nada para dormência na perna, porque ele acha que isso não tem nada a ver comigo, que sou terapeuta floral. Ele vai lá para o angiologista dele, para o que quer que seja. Mas vamos colocar uma essênciazinha aqui para ver se faz algum efeito, para ver se atua aqui nele. Então tem esse olhar também, nós olharmos a pessoa de forma inteira. E aí isso aí é importante, é uma coisa que o padrão transpessoal traz assim super bem, como você disse mesmo, é uma outra visão, um outro mundo que se abre em termos de utilização da terapia outro floral. mundo mesmo, porque, nossa, no dia do curso, né, eu fiz 1001 anotações, assim, nossa, eu nunca tinha pensado nesse floral para isso. Pô, abriu Uhum. totalmente para. Tanto que eu tive um caso, eu não lembro ainda, eu não lembro de cabeça quais as ciências que eu indiquei, mas ela relatou assim, nossa, eu tô maravilhosa. Tipo, o foco era uma coisa, ela relatou que ela melhorou de tantas outras que ela não tinha contado nada pra mim. Eu falei assim, gente. Aí depois do curso eu fui olhar, né? Falei, deixa eu repassar os florais. Falei assim, agora eu entendi o porquê que ela relatou melhora nisso, porque eu tinha uma associação ali, né, do padrão transpessoal para aquele caso. Nossa, incrível. Uhum. 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 E quando a gente diz assim, e aí também outra coisa importante que você falou, né? Quanto mais a gente conhece uma essência, mais a gente sai da palavrinha-chave, mais a gente sai de uma definição limitada dela, mais a gente expande a capacidade de uso dessa essência. E exatamente pensando nisso, na questão do ensino continuado, do aprofundamento,
é que a gente está lançando também no centro um outro projeto, que é o projeto Aprofundando em, que a ideia é a gente fazer super aulas de cada uma das essências. A gente vai começar agora em abril, dia 1º de abril, com Chicory, a primeira essência, exatamente, Chicory, que também é a essência que está na capa, né, do livro do Padrão Transpessoal. Né? A gente está bem... Então, assim, Chicory vai começar esse projeto. Então, a primeira dessas aulas é Aprofundando em Chicory, que são, assim, a gente está lá 2h30 só falando de Chicory. Em todas as possibilidades de Chicory, um um estudo realmente super aprofundado que Orozco faz, olhando todos os aspectos de Chicory, como tipologia, como traço de personalidade, como estado emocional, olhando ela também do ponto de vista transpessoal, como é que ela pode ser utilizada para fórmulas transpessoais e para aplicação local, o aspecto, né, espiritual da essência, e sempre falando que isso não tem nada a ver com religião, é o aspecto espiritual pensando em transpessoalidade. Então, é um estudo bem aprofundado e que Chicory é a primeira e a gente vai fazer, né, das demais essências para poder ter essa ampliação de visão de quanto mais eu posso descobrir coisas e utilizar melhor cada uma dessas essências. Então, é sempre o foco do centro é trabalhar com pesquisa, conhecimento, estudo continuado e aprofundamento, para realmente conseguir construir ciência e fazer a terapia floral crescer. Tanto do aprofundamento em Chicory, quanto da próxima turma do Padrão Transpessoal. A próxima turma do Padrão Transpessoal é no próximo final de semana. Sábado e domingo que vem, dia 25 e 26. Desculpe. Sábado e domingo o dia todo, de 8 às 18. É um curso bem intensivo, você que fez, sabe? É um intensivão mesmo, com muita teoria, mas também com muita prática, né? Tem muita prática, tudo que a gente estuda, a gente pratica ali, a gente faz estudo de casa, então, assim, o Orozco ele traz vários casos e aí distribui para os alunos, então forma os grupos, os alunos vão lá, discutem aquele caso, depois reúne todo mundo de novo, e aí cada um apresenta o seu caso e qual foi a fórmula, e aí essa fórmula é discutida em conjunto, o Orozco faz a supervisão da fórmula, né, o porquê sim, porquê não, colocando outros olhares, depois vai para uma nova rodada com novos casos, a gente faz umas 3 ou 4 rodadas de estudo de caso para cada grupo, então no final das contas são acho que quase uns 30 casos que a gente estuda ali. Então é bem prático, teórico e prático, e a pessoa sai dali realmente capacitada para utilizar o floral, e depois tem a fixação através do livro, né? Que aí você pode sempre consultar e fixar o conhecimento. Então é no próximo final de semana, 25 e 26, e aí no outro final de semana, dia 1º de abril, é a aula de aprofundamento em Chicory. Aí é só uma manhã de sábado, é de 9 a meio-dia. Um mergulho realmente em Chicory, super interessante. E assim, é para quem está começando e é para quem já tem experiência também, porque o padrão transpessoal é possível para quem não tem tanto conhecimento. Por quê? Porque você vai estudar ali aquela essência naquela visão, você vai entender ela com o padrão transpessoal. Dá para aplicar? Dá para já sair aplicando, né? Então a gente teve essa experiência no curso passado, a gente teve um encontro depois de um mês para poder relatarem o que tinham feito ao longo daquele mês, e todo mundo trouxe assim resultados maravilhosos, que aplicou no pai, na mãe, em filho, em marido, em sogra, em cachorro. Todo mundo trouxe assim os resultados, porque realmente você sai capacitado a aplicar. E tinha gente que já era mais experiente, tinha gente que teve até uma aluna que era o primeiro contato que ela estava tendo, né? Com os florais, e ela foi capaz de utilizar. Então, ele tanto é uma introdução para quem está começando,
como ele também é um aprofundamento e uma especialização para quem já tem Legal. experiência. Você quer falar mais alguma coisa ou a gente pode ir para as perguntas? Bom, podemos ir para as perguntas, porque aí, né, a gente consegue atender as perguntas e elas sempre trazem, Se alguém trazem também que novos estiver na temas. live tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui pra gente, pode mandar as perguntas. Mas eu abri hoje e eu recebi Uhum. algumas. Como funciona o processo junto ao SUS? Qual profissional indica ou faz o encaminhamento? Na verdade, é aquilo que a gente falou no início, né? Quem utiliza, os profissionais que utilizam terapia floral no SUS são os profissionais de saúde que trabalham no SUS, né? Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos, as pessoas que trabalham no SUS, que atendem, são eles que utilizam essas técnicas, que recomendam para os pacientes, seja na ala específica, alguns, como eu falei, do Hospital das Clínicas aqui em Salvador, que tem uma ala específica para as FICs, então eles trabalham lá nessa área, mas isso aí são dos profissionais de saúde do SUS, não é nós como terapeutas que vamos chegar lá e atender isso aí. Aí tem uma outra burocracia. Eu até depois vou me informar em mais detalhes a respeito disso, mas de antemão é isso, porque o SUS é o sistema público de saúde e quem atende lá é quem está concursado ou contratado por outros regimes de contratação do governo, mas E são é profissionais importante que realmente já também, trabalham né, lá. que o município ofereça isso, né? Aqui em Rio Claro não tem. Sim, essa é uma grande responsabilidade nossa como terapeutas florais e das associações de terapia floral, e que nós também pretendemos fazer isso institucionalmente, em nome do centro, que é buscar as prefeituras para poder solicitar a implantação das PICs, para que as PICs sejam realmente realidade, né? Aí realmente é importante que cada um tenha um contato com o seu vereador, né, com o prefeito, com o vereador que você votou, o vereador do seu bairro, da sua região, para poder eles articularem essa inserção realmente da terapia nos postos de saúde municipal, e aí também em nível estadual também, para os hospitais estaduais, aí também pode entrar em contato com o deputado da sua região, enfim, porque aí tem tanto os postos de saúde municipais, como tem os estaduais, né? Então isso aí também é um papel importante. Bom, a próxima pergunta, para que me interessa se não trabalho no SUS? É aquilo que a gente tinha falado, né, do pensamento fechadinho, né? Exatamente. Exatamente. A gente pensar que a gente está trabalhando em prol da terapia floral. E quanto mais a terapia floral crescer, mais cresce o mercado de trabalho para nós. Quanto mais credibilidade a terapia floral tiver, mais credibilidade o nosso trabalho vai ter. Então, de novo, é o pensamento da abundância, né? O pensamento da generosidade traz abundância, mesquinhez Adorei. traz escassez. Aí é outra pergunta. Se eu tomar floral, vou mudar minha personalidade, meu jeito de ser? E o... Ai, gente, se fosse assim, eu ia tomar. Tem tanta coisa em mim que eu queria mudar radicalmente, melhorar. Se esse milagre existisse, eu ia tomar. Não, não é assim. O floral, ele não atua dessa forma. Ele não atua mudando ninguém, transformando ninguém, né? Ele vai potencializar o que você tem de melhor. Ele vai lhe ajudar a corrigir desequilíbrios psicoemocionais e físicos, mas ele não vai mudar a personalidade de ninguém. Não é essa a função, a atuação do floral. Ele vai trabalhar num nível de consciência para despertar a sua consciência a respeito daquele desequilíbrio em si que você está querendo tratar. Vamos dizer que, por exemplo, um ressentimento, uma mágoa,
Algo assim. Então, quando a gente trabalha com terapia floral dentro disso, você vai despertar um outro nível de consciência para essa mágoa, para esse ressentimento, para o quanto isso está lhe fazendo mal e reequilibrando essa emoção, esse sentimento. É nisso que o floral atua, mas ele não transforma, não faz ninguém virar outra coisa. Inclusive, por exemplo, outro dia o Orozco estava falando isso sobre Olive, né? Aí ele diz assim, gente, Olive não é anfetamina. Tem gente que toma, que tem esse pensamento alopático e aí quer trazer o raciocínio alopático para terapia floral. E aí trata a Olive como se fosse uma anfetamina. Eu vou tomar Olive e vou ficar elétrica, e parecendo aqueles arrebites, sabe, que motorista toma para dirigir à noite. Não, essa função de Olive não é essa. A função de Olive é despertar sua consciência para você ter uma melhor gestão da sua própria energia. Então, ele pode, em alguns casos, retirar sua energia de alguma coisa, colocar em outra, ou seja, ele vai gerir aquela energia que você tem para ela ser melhor utilizada e te revitalizar, né? Porque às vezes a gente está ali, aquela energia está ali mal direcionada, tem um cansaço ali, então o Olive vai ajudar nisso, mas não é uma anfetamina que você vai tomar e vai ficar elétrico, né? Vou tomar Olive para pular carnaval. Então esse é um pensamento alopático, né? Que a gente tem e a terapia floral não funciona desse jeito, portanto ela não vai mudar a personalidade de ninguém. Até porque nada muda, né? Nenhum tipo de terapia e nenhum tipo de droga psiquiátrica também não. Vai trabalhar na correção de desequilíbrios, mas não na mudança de personalidade. Aí a gente vai ter que vir um outro dia de escola, como o Dr. Bá dizia, né? Que a vida é um dia de escola, e em cada dia de escola a gente vem com uma lição para aprender. Para mudar essa lição aí só em outro dia de chegou escola. uma dúvida aqui. Já me inscrevi no curso. Como posso colaborar com os casos? Entre em contato com a gente pelo e-mail ou pelo Instagram, que aí a gente passa toda a orientação, né, de como você enviar os casos para a gente colocar nos bancos de dados, a gente vai pegar os seus dados como terapeuta, para poder aí fazer uma pastinha dos seus casos. Então, todos os casos que você mandar vão estar ali relatados como seus, e aí a gente vai organizar, vai inserindo ele no banco de dados e colocando os tagzinhos, né? Por exemplo, eu vou mandar um caso disso, daquilo. A gente vai colocando tags para na hora da busca a gente saber, se eu estou buscando por ansiedade, nessa pasta aqui eu tenho essa. Então a gente vai organizar tudo. Mas até para você entender, se for o caso, como é que eu começo a relatar, como é que eu começo a fotografar, se for o caso de algum caso físico de pele ou alguma coisa, de quebra de cabelo, enfim. Alguma coisa que seja física e precise de um relato fotográfico, a gente te dá toda a orientação de como fazer. Então, assim, entre em contato ou pelo direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Aí, se você já se inscreveu no curso, eu não vi quem foi, a pergunta passou assim, eu não vi. Mas se já se inscreveu, aí você tem o nosso e-mail, porque você recebeu lá o e-mail, né, com a confirmação de inscrição, com tudo direitinho. Então, aí entra em contato que a gente dá as orientações detalhadas. E aí, a nossa última pergunta. Não, tem duas. Vocês também tomam florais? Se... Todo dia, aqui meu frasquinho de tratamento. E além disso, tem as necessidades mais urgentes do dia, que aí eu boto na água. Todo dia eu tomo floral. E isso é importante também. É uma coisa que a gente tem incentivado nos nossos alunos, é tomar o floral. Para você tratar as pessoas com floral, você precisa ser tratado com floral. Então, o quanto é importante o floral para o autocuidado, para a preparação do terapeuta, né? É super importante. E uma coisa também que a gente sempre incentiva, a gente também se colocar como paciente de terapia floral. Então, orientamos sempre que a pessoa busque um terapeuta floral de confiança, um colega, faz uma troca, ou vai e pague mesmo a sua sessão, mas busque você se colocar como paciente da terapia floral, né? Porque também tem o olhar do terapeuta, porque a gente tem um olhar
é super profundo sobre nós, mas também um olhar viciado sobre nós. Tem muita coisa que está no nosso inconsciente, né, que a gente não está vendo. Então, eu sempre digo isso, ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos sobre aquilo que está na nossa consciência. Mas ninguém nos conhece menos do que nós mesmos sobre aquilo que está na nossa inconsciência. E tem até uma frase de Jung também que ele disse: enquanto a gente não tornar consciente o nosso inconsciente, seremos dirigidos por ele e chamaremos isso de destino. Né? Eu não sei se é exatamente com essas palavras, mas é essa frase de Jung. Então, o quanto a gente age e reage por conteúdos que estão no inconsciente e a gente não percebe. E aí, quando você está diante do terapeuta, ele tem esse olhar treinado para isso, para enxergar alguma coisa ali que você não está vendo, como a gente enxerga quando a gente vê no nosso paciente, né? Quando ele vem com a queixa, o quanto de coisas a gente enxerga ali, porque dificilmente, eu sempre digo isso, dificilmente um Chico vai chegar para você, eu marquei uma consulta, eu vim aqui, Patrícia, por quê? Porque eu sou manipulador, eu sou chantagista, eu faço tudo para os meus filhos, mas porque eu quero cobrar deles o amor e a atenção, e que eles nunca saiam de casa, nunca se casem, fiquem comigo. Quando eles querem viajar, eu sempre faço uma chantagemzinha para que eles não viajem sozinhos e passem as férias comigo. É o Chico que vai chegar fazendo isso. Não, ele chega sempre, ele é o amor em pessoa, ele cuida de todo mundo, ele faz tudo por todo mundo, mas as pessoas são muito ingratas e que não sei o quê e tal. Então, todos nós temos as nossas sombrinhas, né? É importante a gente se cuidar com as nossas próprias fórmulas, porque isso tudo que está no nosso inconsciente, a gente sabe como tratar com o nosso consciente, mas também que a gente se coloque como paciente para ter o olhar treinado de um outro terapeuta que também vai destravar algumas coisinhas nossas, né? Isso em qualquer curso de psicologia. Você vai fazer faculdade de psicologia, qualquer curso de terapia, é sempre incentivado a todo terapeuta precisa estar em terapia para trabalhar, né? Porque as nossas questões, não é, eu sou terapeuta, então eu sei cuidar de mim sozinha. Não. Isso é regra dentro do exercício da profissão. Todo terapeuta ele precisa estar em terapia. E o terapeuta floral, a mesma coisa. Isso é muito interessante. Até porque, né, se eu para as minhas próprias emoções, eu vou trabalhar do outro, né? Então, mas eu conheço terapeuta por aí que não toma, viu? Conheço. Puxa a orelha. Aí, Mande tomar vervém. Puxa a orelha. qual é o floral preferido de vocês? Olha, de Bach eu tenho 38 preferidos. Da Califórnia eu tenho 100 e alguma coisa preferidos. Não, brincadeira. Olha, o meu queridinho sempre vai ser o meu floral tipológico, né? Que me acompanha, mas embora tenha alguns momentos que eu sei que tá equilibrado, dá para tirar ele um pouquinho da fórmula, para tratar outras coisas. Aí quando eu sinto que eu vacilei, volto. Então o tipológico tá sempre lá, mesmo que não precise ser ad eterno, porque, né, não tem necessidade disso. Então, mas também tem um que eu gosto muito, é um queridinho meu que é Cerato, falando do sistema Bach. Eu gosto Você jura? muito de Cerato. Hã? É. Porque que delícia, eu amo esse floral. Porque, assim, Cerato é essa conexão aqui, ó, comigo mesma, com a minha sabedoria interna, né? Fortalece em qualquer situação, porque quanto mais conectado eu tô com o meu eixo, com a minha sabedoria interna, mais protegido eu tô. Então, desse ponto de vista, eu considero até como um floral de proteção, né? Porque você se fortalece em si mesmo, na sua sabedoria interna, trabalha a sua intuição. Então, eu adoro. E do ponto de vista do terapeuta, também é importante o quanto a gente consegue fazer essa separação da energia do outro e da nossa, né? Quando você está conectado com a sua sabedoria interna, com a sua intuição, isso ajuda muito mais a olhar o outro, a ter uma escuta mais sensível para o outro, porque tem outras fontes dentro de nós que estão trabalhando ali, não só o racional.
Então, eu gosto muito do ponto de vista terapêutico, para o terapeuta, a utilização do Cerato. E assim, tem um que eu gosto muito da Califórnia também, que é Calêndula, também nessa linha da questão da terapia, porque ele trabalha muito a escuta Por e a fala, né? Exatamente, você desenvolver essa escuta atenta para o outro, né? Essa escuta onde você vai vendo muito mais do que ele simplesmente está falando ali, né? Porque você tem uma entrega muito maior para essa escuta, ela se torna muito mais calorosa e a sua fala também, porque Calêndula trabalha a escuta e a fala. Então, que a sua fala também seja mais acolhedora e melhor. Então, esses são, aí seria para citar dois, já que a gente está aqui num público de terapeutas, aí eu acho que esses são dois bem queridinhos para o exercício Cerato, do. O seu também era esse? Ah, a gente não combinou Cerato antes, não, viu, gente? tava primeiro, é o único floral que eu lembro que tinha na minha fórmula. Aí a minha fórmula Ó, que tinha maravilha. Cerato. Então, É, queridinho. eu amo. A gente até, esses dias eu coloquei Cerato lá no Instagram, né? Que a gente lançou uma série assim também para relaxar um pouco, né? É a trilha sonora da terapia floral, né? Se o floral fosse uma música, que música seria? Aí eu fui buscando músicas assim para associar aos florais. E esses dias a gente colocou lá uma música para Cerato com uma música de Chico César. É bem interessante. Ele rodou por lá esses Eu acho que a dias. gente já tá chegando no final da live, mas para finalizar, eu queria mostrar que do centro, né, que o centro é internacional, que você fez uma postagem no Instagram essa semana das memórias lá de bar. E eu nunca tinha uma foto e eu fiquei assim encantada, me deu uma coisa assim tão gostosa, sabe? Que é uma fotografia de bar com a filha dele. Exato. A Evelyn, chamada de Tá dando... Bob. Essa foto é Tá dando para ver. É linda, eu linda essa nunca tinha foto. visto e eu achei maravilhosa. Eu fiquei Uhum. encantada com essa foto. E para falar também, né, que vão vir outros parceiros por aí, vem vindo muita novidade. Exato. A gente vai começar a divulgar aqui outros nomes de parceiros que estão vindo para o centro, que são outros autores que a gente vai traduzir, e também para trazer os cursos deles, palestras, enfim. E aí, até sobre essa foto ela pertence a um livro que chama, um livro que foi lançado originalmente em espanhol. O nome dele é Soy Bob. Bob era o apelido, o nome da filha de Bara Evelyn, e ela era apelidada de Bob. Então o livro é Soy Bob, que seria Sou Bob, né, em espanhol. E é um livro de memórias dela, onde ela vai contando uma biografia de Bach contada pela filha dele, maravilhosa. E assim, ela abriu o álbum de fotos dela, né? Então tem preciosidades de fotografias que ela abriu, que estão publicadas nesse livro. E esse livro já está em processo de tradução, né? A gente já fez essa parceria aí com os organizadores, que são Amparo Traig e Eduardo Greco. São dois terapeutas florais e autores, né? Amparo é da Espanha e Eduardo é Argentina e México. Ele é argentino e vive no México. E aí eles organizaram esse livro com as memórias dela, e é um álbum de fotografias delicioso. Aí tem hora que assim que eu estou traduzindo e aí eu paro e perco um tempo da tradução que eu fico olhando as fotos, me deliciando. Então vai ser um livro muito lindo. É só uma das novidades aí que a gente vai ter. Começamos agora. Então, assim, gente, na semana que vem, não adianta semana que vem mandar mensagem, Sim, cadê o livro? Porque isso demora. Né? Processo de tradução, a gente traduz, compartilha com o autor, é isso mesmo, discute, faz isso, faz aquilo. Depois tem
né, o contato com a editora, que aí faz todo o processo de diagramação, de montagem do livro, então demora um pouquinho, tá? Mas Legal. tá aí a caminho. Para finalizar, então, quero deixar o convite para todos os terapeutas que estão aqui com a gente, ou para quem não é terapeuta, mas se interessa pelo assunto, para que siga o Centro de Estudos Florais, para que ajude na divulgação do Centro de Estudos Florais, que é em prol da nossa profissão, é em prol do que a gente tanto ama, que são os florais de Bach, ou tantos outros sistemas que estão por aí, né, no Brasil e no mundo. Então, compartilhe essa live. Quem não segue ainda o Centro de Estudos, já segue. E manda terapeutas aí para que possam vir com a gente nessa caminhada. E não se esqueçam dos relatos de caso. Uhum. Exato. E é isso mesmo. O centro não é uma empresa comercial para vender curso. O centro é uma empresa, o centro é um instituto sem fins lucrativos, voltado para conhecimento, para pesquisa. Então, o propósito do centro repito, sem fins lucrativos, é para que tudo que a gente realiza no centro, os cursos, tudo é reinvestido nesses projetos de pesquisa, porque assim, a gente fala, vamos montar um banco de dados, mas montar um banco de dados de pesquisa como esse que a gente está montando, não é ficar salvando pastinha no computador, né? Então, tudo isso demanda, você tem que ter um programa, você tem que ter servidor, você tem que ter uma série de coisas, você tem que fazer diversos contatos. Então, tudo isso demanda muita coisa. Traduzir um livro demanda muita coisa, né? O processo todo de tradução de um livro, os cursos. Então, a ideia do centro é que ele seja autossustentável. Então, todos esses projetos é para que toda a arrecadação seja reinvestida nessa possibilidade das pesquisas, na possibilidade da realização de novos projetos. Então, a gente precisa realmente da colaboração, da participação das pessoas, de divulgar, de contribuir da forma que for possível, porque a ideia é construir algo em prol da terapia floral mesmo. Muito legal. Verdade por... E assim, a gente está contando com Ui, quase que eu derrubo aqui. Com a participação e a boa vontade assim, de muitos autores que estão comprando essa ideia, né? E assim, de super boa vontade de realizar. E assim, eles ficam até encantados, como eu falei, a realidade lá fora de outros países é bem diferente dessa realidade que a gente tem aqui no Brasil com a terapia floral. Então, assim, eles ficam encantados quando eles veem o quanto a gente já avançou em termos de terapia floral aqui, em termos de reconhecimento, a inserção na saúde pública, a oferta de terapia gratuita, terapia floral gratuita para a população. Então, assim, eles ficam encantados de já ver essa iniciativa e do quanto é necessário que a gente faça que cada vez mais ela saia do papel. Então, é importante esse esforço coletivo. De novo, a gente pensar na generosidade. Lembra a generosidade que traz abundância. Então, a ideia do centro é essa. A gente está buscando a generosidade desses autores, dos terapeutas, de tudo isso, para a gente construir algo realmente em prol da terapia floral. A gente honrar o legado de Bach, né? Que a gente já tem aqui tanta gente importante, já fazendo trabalhos maravilhosos, que assim, a gente diz assim, a terapia floral não está lá no SUS de nada. A gente tem um histórico aqui de tanta gente que já trabalhou e que continua trabalhando em prol da terapia floral. A gente vem lá desde o início, o Carmen Monari, que tanto fez pela terapia floral, Ruth Toledo, Cíntia Essef, Luciana Chamas, que são pessoas que construíram tanto, Lucy Godoy, e são tantas pessoas que têm aí ao longo desse tempo, que trabalharam tanto pela terapia floral e que continuam trabalhando, né, buscando sempre cursos de qualidade, sempre buscando trazer novidades, trazer coisas. Então, assim, a gente juntar mais forças com todas essas pessoas, que o centro seja mais um para agregar
dentro dessa história, porque, de novo, não foi simplesmente de bonzinho que caiu do céu. Ah, um dia alguém lá no Ministério da Saúde acordou e com a intenção de fazer essa portaria e de colocar a terapia floral no SUS. Não, isso é fruto do trabalho de todas essas pessoas que estão aí há anos, há décadas, né? Fazendo pesquisa e levando os florais para outras áreas, para outras ajudas, né, outras finalidades. A gente tem isso tão importante. Nessa área de pesquisa, por exemplo, a gente tem uma pesquisa super importante de Lúcia Albuquerque sobre o uso da terapia floral no estresse de enfermeiros, né? Que é uma profissão que vive sobre grande estresse, quanto a terapia floral pode ajudar nisso. A gente tem um trabalho super lindo de Rosana Souto com autismo, a utilização dos florais para o autismo. Que mais? Tanta gente fazendo tanta coisa legal com relação a isso. Tanta gente também da área de medicina chinesa trazendo essa junção a gente tem Flávia Parente também, que traz isso da terapia floral com a medicina chinesa nas questões do feminino, né? Coisas super, super importantes. Na área de constelação também, a gente tem Luciana Moura, que também tem um trabalho super importante. Ou seja, tanta gente que constrói, que trabalha realmente em prol da terapia floral, num trabalho conjunto, e é por conta disso tudo que chegou onde chegou. Então, a gente pensar nisso, não dá para ficar só cada um defendendo a sua agendinha de atendimentos. Não, eu quero encher minha agenda aqui, então estou eu e meu... Não, é o todo. Quando a gente trabalha pelo todo, cresce para todo mundo e tem espaço para todo mundo. De novo, eu repito, a gente não vai dar conta de atender 217 milhões de brasileiros. Então, gente, tem espaço para todo mundo. Ana. Falei mais do que header, né? Eu devia ter posto header na minha água para não falar tanto. Todo mundo que participou com a gente. Minha gratidão também a todas as terapeutas que vieram antes de nós, que abriram esse caminho maravilhoso para o que a gente tem hoje. E para estar vindo aí para agregar também. Juntos nós somos mais fortes, né? Exato. Então, mão dada, né? Compartilhando junto disso tudo. Com certeza. Eu agradeço imensamente o convite e realmente é uma celebração. Esses 5 anos, esse aniversário de 5 anos é uma celebração, um brinde à terapia floral, né? Um brinde ao Dr. Bach, que trouxe isso tudo pra gente. Foi um grande missionário que trouxe isso tudo pra gente. O mínimo que a gente pode fazer é levar adiante. Obrigada. Então, um abraço para todos, obrigada. Mais uma vez fica o convite. Entrem lá no Instagram do centro, se matriculem no curso. É o próximo final de semana, o curso do padrão transpessoal, o próximo final de semana, e na outra semana o curso de aprofundamento em Chikri. Vale muito a pena, padrão transpessoal. Vale muito. Vai ficar obrigada mesmo a todos. Mandem para as outras terapeutas. Compartilhem. Conhecimento, coisa boa, a gente tem que compartilhar. Olá, generosidade e abundância, sempre. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.